Olá, que bom ter você aqui comigo no Saúde em Foco. A partir de agora, nós vamos começar a falar sobre saúde. O tema de hoje é depressão em jovens, na juventude. O número de jovens depressivos vem aumentando a cada ano. Vamos falar sobre os sintomas, tratamentos, sobre como a família deve interceder nesses casos, porque depressão é um problema grave. E quem eu recebo em nosso estúdio para a gente bater esse papo, essa conversa, é a psicóloga, a Jussara Bovério, que é especialista no assunto, é terapeuta de família, de casal, trabalha na comunidade, tem uma vasta experiência nesse tema. Jussara, primeiramente, muito obrigada por você ter aceitado o nosso convite. Eu quem agradeço, Jaqueline, a oportunidade de estar aqui falando sobre depressão e divulgando um pouco do nosso trabalho. É um prazer imenso. Jussara, depressão nessa juventude, na juventude, nessa geração teen, ela está assim prevalecendo, tá sendo bem notada, né? Tá chamando a atenção não só de vocês que atuam na área da saúde, como da família, da comunidade em geral. Sim, nós temos percebido um aumento muito grande, na verdade, Jaqueline, da depressão. O Brasil hoje está com 11 milhões de brasileiros sofrendo com depressão. O suicídio tem sido uma causa de muita preocupação, né, para a saúde mental. Saúde mental, de uma certa forma, tem sido a preocupação das políticas públicas, né? E a gente não pode deixar de lado que, consequentemente, a depressão no adolescente e no jovem tem aumentado bastante. Né? Essa fase da adolescência, a gente pode aí, hoje, o que vocês consideram? De que quantos anos a quantos anos? Como que é? 12 a 18, 24? Como é que tá? Pelo menos para a saúde mental, o que vocês consideram? A adolescência, ela começa em torno de 12, 13 anos e atualmente ela vai em torno de 20 anos. Isso nós estamos falando do ponto de vista biológico e é algo mais definido. Mas eu posso te dizer como psicóloga que eu vejo muito adultos ainda na fase de adolescência emocionalmente falando. Emocionalmente falando. Tendo comportamentos de adolescente. Essa fase da adolescência, da juventude, é aquela fase da mudança. Uhum. É fácil um diagnóstico de depressão em um jovem, porque é uma fase muito típica, né? Bem, é a mudança. Então, será que aquilo faz parte desse crescimento ou não? Essa é uma dúvida muito característica dos pais, Jaqueline. Há uma confusão, né? Até que ponto o comportamento diferente do meu filho é característica da adolescência, faz parte de uma normalidade, ou ele está apresentando algo diferente, algo ligado a um problema. Dificilmente os pais levantam essa hipótese, né? O que a gente vê é assim, isso é da adolescência, isso é normal, né? A adolescência, eu te digo, tem um desenvolvimento normal. E eu costumo explicar aos pais que me procuram que a adolescência ela passaria por 3 fases, né? De um ponto de vista de compreensão. Não te digo que isso seja científico, mas a primeira fase dela seria uma fase de rebeldia do adolescente. A segunda fase, né? Isso é para minha compreensão, deixo bem claro isso até para eu trabalhar. A segunda fase, o adolescente, ele se afasta da família. É comum esse afastamento, ele precisa desse afastamento, porque ele vai passar por um processo de construção psicológica que nós chamamos de uma emancipação dele, ele precisa se conhecer. Então, ele precisa se afastar da família, ele vai valorizar muito mais os amigos, né? Os amigos são mais importantes que os pais. E nessa fase, o adolescente precisa cometer muitos erros, né? Ao final dessa fase, ele reaproxima da família de origem, da família dele, mas ele volta já com um pensamento diferente, né?
eu vou te dizer assim, ele compreendeu que ele não pode cometer aquele erro, não porque o pai falou, porque aquilo vai fazer mal para ele, vai fazer mal para a sociedade. Então, eu costumo compreender assim, é como se ele fizesse as pazes com o pai e a mãe e ele volta já numa postura mais amadurecida. Sim. Né? E, às vezes, a família tem muita dificuldade de compreender que o adolescente, para ele fazer o processo de construção do eu dele, ele precisa cometer os próprios erros. Então, assim, até que ponto deixar com, vamos dizer assim, essa liberdade, esse caminhar sozinho, então, que o pai tem que se alertar que, não, peraí, agora algo não está legal. Uhum. Eu não sei se o que eu vou te responder é o que você pergunta, né? Mas eu penso que, na verdade, não se caminha sozinha, né? Mas, ao longo da vida da família, Jaqueline, nós sofremos várias mudanças. Algumas crises, né, que nós chamamos de crise previsível, né? A família precisa passar por aquela crise para ela passar por uma outra etapa da vida dela. E a adolescência é a crise mais importante que a família vive. Quando a família entra nos filhos adolescentes, eu não sei se você já percebeu, o maior índice de divórcio é quando os filhos entram na adolescência. Porque a família precisa de uma forma diferente de comunicação. Isso não significa que até o meu filho entrar na adolescência, eu não agi correto. Muito pelo contrário. Né? Significa que a partir daquele momento, a comunicação tem que ser diferente. Então, você nunca pode dizer para um adolescente que ele tem que te obedecer. Porque ele fica confuso. Se ele te obedece, ele permanece criança. E eu não sou mais criança. Exatamente, eu preciso crescer. Então, eu falo que é um período de paradoxo. Você tem que ser claro na sua mensagem, né? E não dar ordens para o adolescente. E aí os pais me perguntam, mas como eu vou fazer isso? Olha, as regras devem ser construídas numa divisão de responsabilidade, né? O adolescente, ele já tem condições de decidir se o que ele vai fazer está certo, está errado e até que ponto ele deve fazer determinada coisa. O que nós temos visto muito na sociedade, Jaqueline, é as pessoas, os adolescentes não assumem a responsabilidade pelos atos deles, né? Nós estamos vindo de uma geração de pais que eles fazem de tudo para evitar o que é mais importante para um filho. Por exemplo, o adolescente, a criança hoje não pode ser frustrada, né? E a frustração é importantíssimo. Como é que você vai ter um fortalecimento do seu ego se você não se frustrar? Se você não aprender a ouvir não, né? Então, eu penso que para evitar os problemas maiores da adolescência, você tem que permitir que seu filho viva dentro de uma realidade possível. Você tem que dizer não, você tem que frustrar, ele tem que sofrer, né? Ver como é que é a vida lá fora. Porque na verdade, nós estamos vivendo um momento da sociedade em que o sofrimento é impedido, né? Parece que você é obrigado a ser feliz. Sim. Né? E o que é ser feliz? É ausência de sofrimento? Não. Mas há uma busca constante dessa ausência de sofrimento, né? E eu acredito que isso leva a uma depressão como uma consequência de depressão. Jussara, o termo aborrecente, isso deve ser evitado. Realmente as famílias não devem encarar o adolescente como um aborrecente, porque existe isso, existiu, o que deve ser feito? Eu vou te dizer, como terapeuta de família, que eu gosto de adolescente, né? O adolescente ensina muita coisa pra gente. O adolescente mostra muita coisa que os pais não querem ver. Talvez daí venha o termo aborrecente, né? Mas eu não os vejo dessa forma. E penso que se as pessoas os vissem de uma forma diferente, né?
seria muito melhor. Mas eles, talvez um dos pecados que eles cometam sejam dizer as coisas que os pais não querem ouvir. Agora, quais são os estímulos que podem desencadear uma depressão? Muitas emoções, hormônios, bullying. Agora, a gente olhando para esse universo de cada adolescente, o que eles passam mesmo nesse convívio escolar, né? A gente está se falando tanto em bullying, a sexualidade. Quais são esses sinais, esses fatores que podem desencadear a depressão? Eu, como terapeuta sistêmica, Jaqueline, eu tomo muito cuidado com a ideia de que determinada coisa pode desencadear outra, né? Essa linearidade, né? Não sei se eu falei correto, não faz parte da minha forma de pensar. Eu penso que cada caso é um caso, né? O que é bullying para uma pessoa pode não ser para outra, né? Então, mas assim, e nos casos que você vê que tem, claro, um bullying, a sexualidade, ou mesmo a pressão escolar, né, do sucesso, da carreira, né? Eu vejo muita frequência a não aceitação da frustração. E aí pode ser por diversos motivos. Pode ser por diversos motivos. Mas isso significa que eu devo aceitar um bullying, por exemplo? Devo aceitar a pressão escolar? Não é aceitar. É a forma como você vai lidar com aquilo que está ocorrendo. E aí, nesse caso de um jovem que não tem experiência de vida, vamos dizer, para lidar com essas emoções, essas situações novas, dessa pressão, de como o mundo trata a gente, né? Talvez isso possa levar à depressão, ou não, você acredita que a depressão então seja algo mais, não sei, biológico? Eu penso que a depressão é uma parte biológica e uma parte contextual, né? Mas o contexto familiar ajuda muito, Jaqueline. Todas as experiências que eu tive com adolescentes tinham muito mais a ver com o contexto familiar do que o contexto social. Desestrutura familiar, essa coisa toda? Hoje a gente não usa mais a palavra desestrutura, né? A não funcionabilidade. Não funcionabilidade? Como que está hoje o lar dos nossos adolescentes? Eu vou te dar um exemplo. Há uns tempos atrás me procurou uma menina e ela usava muitas pulseiras no braço. E ela me disse, foi um pedido dela para que a mãe procurasse uma psicóloga para ela. Veja bem, isso já é uma situação rara, porque dificilmente o adolescente busca terapia, porque ele acha que ele não precisa. Quem precisa são os pais, né? E ela já fez esse pedido. A mãe, muito contra gosto, levou. E a menina me contou que ela estava se cortando, né? Que ela usava aquelas pulseiras para esconder da mãe os cortes que ela estava se fazendo, para aliviar a angústia que ela estava vivendo. Bom, a situação dos pais qual era? Os pais estavam se separando, né? Ela morava com a mãe e uma outra irmã, muito mais velha que ela, e a mãe estava vivendo uma situação de dificuldade financeira muito grande, porque o pai, segundo a narrativa da mãe, tinha abandonado a família. E a mãe tinha que lutar pelo financeiro, ela não tinha uma estrutura. A menina ela estudava numa escola, teve que mudar de escola rapidamente. Então, ela estava sofrendo um processo de adaptação muito grande, né? No meu trabalho, eu chamei a mãe para conversar. Quando eu disse para a mãe da possibilidade da menina estar vivendo um processo depressivo, a mãe nunca mais voltou, né? Atualmente a gente recebe muitos pacientes pelo WhatsApp, né? Ela me bloqueou pelo WhatsApp e não quis mais conversar comigo, né? Sim. Confesso que eu fiquei preocupada com essa menina, né? Pedi para a mãe, então, procurar um psiquiatra, que na rede pública nós temos psiquiatras especializados em adolescente e criança, né? Por sinal, muito bom. É um atendimento diferenciado. E essa foi uma situação que me marcou bastante. Sim. Esse caso de automutilação também tem se falado muito que os jovens estão fazendo isso mesmo.
Automutilação, se machucando, se machucam, se cortam. Se cortando, uma punição, não sei se seria isso. A ideia é Qual assim, que é a ideia? se eu me corto, eu tenho uma dor física e essa dor física ameniza a minha dor emocional. Nossa, e isso forte é isso. forte, é forte, é forte. E isso é verbalizado, não é uma coisa assim interpretada, isso é bem verbalizado. E qual é um sinal de alerta para os pais? Vamos pensar agora num pai, para observar. Como é que ele deve observar seu filho? Não digo nem nessa questão de condução, mas espera aí, deixa eu ver se está tudo bem com meu filho. Parar e olhar, porque né, a gente tem que parar e olhar para o outro, né? Se somos pais, né? Eu penso, Jaqueline, uma maior luta minha é em questão ao diálogo. Os pais pensam que dialogam, mas na verdade é uma conversa monológica, né? Porque o diálogo implica numa conversa de mão dupla. E os pais, ao pensar que eles estão dialogando, eles estão ditando regras, eles estão falando coisas que o adolescente está longe, né? Então, o melhor caminho é o diálogo. Mas o diálogo é um momento em que você tem que dar um espaço para que o adolescente possa falar do que ele pensa. E o que ele pensa é diferente do pai. Né? Então, o que eu percebo é que não existe isso nas famílias. Não existe essa possibilidade de diálogo. Se houvesse, o melhor caminho é a possibilidade do diálogo. Mas o diálogo implica nisso, em você abrir uma porta para ouvir, não ouvir só o que você quer, para você entender a posição do seu filho, que muitas vezes é diferente da sua. E outra coisa muito interessante é que aos pais terem essa conversa nada mais é do que uma conversa de querer que o outro pense aquilo que você está pensando. Uma vez eu atendi, convencer o outro, né? E o adolescente hoje é esperto. Uma vez eu atendi um pai que eu achei muito interessante, Jaqueline. Ele falou assim para mim: não, eu sou uma pessoa altamente democrática. Eu abro espaço para todo mundo falar. A gente senta na mesa e todos conversam, todos emitem opinião. Eu falei: nossa, que interessante. E como é que você se relaciona quando a opinião é diferente da sua? Ele falou: não, eu vou fazendo as coisas devagarzinho, de um jeitinho, até que eles pensam que a minha opinião é a que está certa. Correto. Ele estava me ensinando naquele momento a dialogar. É claro que era um pai que tinha problemas com o filho adolescente, porque o filho sabe dessa manobra do pai, né? Ele percebe isso, né? Então, o diálogo é fundamental, Jaqueline. É muito interessante tudo que a gente está conversando e você citou, né? Acho então a questão dos traumas que essa família deve ser considerado, né? Os traumas que essa família já viveu, esse adolescente que pode estar perdido em si, né? Essa questão do diálogo com os pais, mas na questão, assim, quando a gente percebe um adolescente que ele está em depressão, então como que a família deve interceder, agir, ou esse jovem, o que ele deve perceber? Eu estava assistindo alguns vídeos de jovens que fizeram e colocaram no YouTube com depressão. Então, estou com depressão, falando o que ele estava sentindo, e termina o vídeo. Você fica até com esperança que no final do vídeo ele fala que não estou mais. Mas não, eles dizem que estão com depressão e vão até o fim. E é muito triste o vídeo, né? Esses vídeos são muito tristes, mas mais triste é você ver os comentários, né? Eu anotei alguns comentários de outros jovens que assistiram e eles colocam: olha, eu prefiro guardar a depressão para mim, porque se eu conto vão fazer muitas perguntas e me julgar, então eu prefiro sofrer sozinho. Aí outro: eu tenho picos de depressão hoje, eu posso estar felizão, mas amanhã não. Olha, eu sinto cansaço sem ter feito nenhuma atividade, o corpo parece um chumbo de peso, sair não tem mais tanta graça, mas o segredo é persistir. Então você vê uns depoimentos fortes né? Do que eles estão mostrando mesmo o que eles estão sentindo. Sim, a depressão, ela é um pouco diferente ela é bastante diferente da tristeza. Então, a tristeza, qual a diferença? Então, na depressão, você perde a capacidade de se alegrar.
Você perde a capacidade de sentir prazer. A tristeza não, eu posso estar triste com você aqui agora, eu saio, eu vou num bate-papo com um amigo, eu dou risada, eu me alegro. O deprimido não, né? Ele não consegue fazer isso, ele até pode ir, mas é meio robotizado, é sem emoção, né? E às vezes os pais não percebem essa mudança, essa alteração de humor, né? Eu não falo de humor de estar bem-humorado ou mal-humorado, não. Mas a forma como os filhos estão fazendo as coisas, né? Porque isso implica numa postura de autorreflexividade. Por exemplo, os pais também teriam que se perguntar: com que emoção eu faço o que eu estou fazendo, né? Porque se eu der conta, se eu tenho algum processo depressivo ou se eu estou bem, eu também vou dar conta de olhar para o meu filho. Mas o que eu tenho visto hoje, Jaqueline, é que não tem espaço na nossa sociedade para as pessoas olharem para elas e nem para conversar, né? A emoção, ela perdeu parece que um lugar de legitimidade, né? Jussara, como é que está hoje o diagnóstico da depressão em jovem? Como é que vocês estão trabalhando isso mais efetivamente para identificar a depressão? Aí precisa de uma intervenção médica mais especialista, medicação, psicoterapia? A minha forma de trabalho é pedir ajuda de um psiquiatra. Então, e o preconceito que há em torno disso? Muito Porque a gente grande. tem que falar que tem preconceito. Não adianta. Muito grande. Ir no psicólogo já era preconceito, agora ir no psiquiatra, então... Ainda tem, viu, Jaqueline? Ainda tem, né? Tem. Então, como que a gente pode... é coisa de louco. a gente poder mudar isso? Eu penso Medicação que é necessária até um momento. E como encarar essa situação, tanto a família como o adolescente? Daí a importância do seu programa, né? De poder levar esse conhecimento para a sociedade, para as pessoas, né? Eu vou aproveitar a possibilidade e falar um pouco sobre um centro de diálogo que eu e mais 4 amigos formamos em Rio Preto. Na verdade, esse centro de diálogo hoje, ele ainda é online, né? E o objetivo dele qual é? É levar o conhecimento também para a população de algumas coisas, né? Então, é colocado nas redes sociais alguns temas e nós pedimos que as pessoas entrem em contato com a gente para darmos informações que são necessárias e importantes, rápidas, não diagnósticos, né? Agora, o diagnóstico de depressão é feito pelo psiquiatra, né? Nós, psicólogos, levantamos a hipótese, né? Encaminhamos para o psiquiatra vai dizer se é um processo depressivo e o ideal é que a gente faça um trabalho junto. Porque depressão a gente também tem aquela ideia antiga só com pessoas mais velhas, né? Não, com histórico de vida, não. Eu acho que talvez a puberdade, a adolescência seja a fase de mais trabalho para os pais, né? Olha, eu vou te dizer que o índice de depressão infantil cresceu também bastante. Não é mais uma questão de adultos, de adultos. Então, atenção, diagnóstico, e aí intervenções múltiplas, né, com diversos psicólogos, remédio ou mesmo psiquiatra, fazem necessário. Se faz necessário. Se faz. Depende do grau que a pessoa que está de depressão, né? E é importante a gente ressaltar aqui, já que nós estamos conversando sobre depressão, que a depressão, ela tem alguns sintomas típicos. Por exemplo, ela pode dar dor de cabeça, esse cansaço muito grande. Ela pode dar uma fome muito grande ou uma perca de apetite, né? Ela pode dar sono em exagero ou tirar o sono, insônia. Então, se os pais percebem, o filho está comendo muito, passou daquele limite, está engordando, pode ser alguma coisa. Está emagrecendo demais, observe a forma como está comendo, né? E eu acho que no quadro depressivo não existe coisa pior do que ouvir, principalmente se um jovem ouvir, levanta, reage, olha, vai ter uma festa, vai para uma festa.
isso vai se não é divertir, nada. isso não é nada. Essas frases são... Para um adolescente, para qualquer pessoa deprimida, que está né, deprimida. A pior coisa que tem é a pessoa dizer, isso não é nada, isso é emocional. Olha, Mas deixar ele também naquele isolamento não pode. A intervenção tem que ser diferente. Eu tenho um adolescente que eu atendi e ele tem pensamentos assim um pouco estranhos para ele. Ele tem muito medo de adoecer. E uma vez ele estava numa aula, numa determinada aula, e ele viu um pernilongo, né, na sala. Com a história da mídia, falar de dengue, não sei o quê, aquele pernilongo foi crescendo dentro da mente dele que ele foi para o banheiro. Ele ficou 20 minutos dentro do banheiro esperando que o pernilongo saísse da sala, né? Aí ele voltou para a sala, continuou como se nada tivesse acontecido. Foi embora para casa e comentou com a família o que tinha acontecido. Qual foi a reação da família? Você tem cada pensamento, né? Mas esse jovem já estava num trabalho terapêutico e eu perguntei para ele, você acha que seu pensamento está atrapalhando a sua vida? Ele me respondeu, está. Aí está a diferença, Jaqueline, porque eu posso ter a fantasia de um pernilongo me picando e eu ter dengue, mas ela não atrapalhar a minha vida. A partir do momento em que está atrapalhando a minha vida, a gente tem que ficar de olho. Muito interessante, Jussara, esse seu relato. Muito interessante. Jussara, eu quero te convidar agora e convidar a todos. Nós vamos acompanhar a repórter Mariana Dyer. Ela foi até o CAPS Sul, que presta atendimento especializado para jovens em depressão, para a população que enfrenta esse problema. Vamos conhecer. Os transtornos de humor em crianças e adolescentes são responsáveis pela maioria dos casos atendidos pelos CAPs, Centros de Atendimento Psicossocial da Prefeitura de Rio Preto. As 3 unidades do CAPs atendem a crianças e adolescentes menores de 18 anos e têm portas abertas para os jovens que precisam de acompanhamento. Os CAPs infantis, né, mas também os outros CAPs, recebem a demanda espontânea. Essa família não necessariamente precisa vir com uma guia de encaminhamento. Ela pode chegar nos serviços CAPs de acordo com os horários de atendimento, de acolhimento, e ela vai ser atendida. Então, não precisa de guia de encaminhamento, é porta aberta mesmo. A principal demanda é relacionada a transtornos de humor. Isso. Atualmente, a gente viu um aumento de 2016 para cá, né, da questão do transtorno de humor. Né? Vamos falar assim, na média de 35 pacientes dos CAPs infantis com transtorno de humor em tratamento no serviço atualmente. Então, houve um aumento bem significativo de 2016 até hoje, assim, de transtorno de humor. E quais são os fatores que vocês identificam, né, no histórico dessas crianças e adolescentes para levar a isso? Então, quando esse adolescente chega para a gente, ele não tem uma demanda muito clara do que, né? Geralmente vem muito com a questão dos cuttings, né? De se cortar, dos pensamentos. Mas com o passar do tempo, eles trazem muita questão do bullying, né? Muita questão de gênero, de não aceitação da família, de não aceitação dos pares em relação a isso. Mas não necessariamente é a demanda inicial que eles trazem, né? Às vezes eles trazem no corpo as marcas, mas com o tempo que eles conseguem vincular e falar o que fez eles alguma tentativa, algum outro sintoma também. O tratamento realizado no CAPS é multidisciplinar e envolve toda a família. Aqui o tratamento do CAPS, né? Eu falei criança e adolescente, mas assim, a família tem que estar inserida, não só a família, mas como a rede de suporte social. Acontece muitas vezes que a escola consegue perceber algum sintoma dessa criança, desse adolescente, que às vezes em casa não tanto. Não por negligência dos pais, mas porque algumas questões, eu te falei, passam pela que é adolescente. Né? Então, assim, eles são acolhidos, que a gente fala essa primeira escuta, não só com eles, né? O foco não é só eles, mas toda essa família também. Né? Para entender toda a rede dele, o que acontece na escola, o que acontece em casa. Então, esse acolhimento não é só com o adolescente, é uma escuta com toda a família e, se necessário, com outra rede de suporte também, que pode ser vovó, escola também. Que eu achei muito interessante, Jussara, porque é de portas abertas. O que significa isso? Não precisa passar pela unidade básica de saúde, não precisa ter encaminhamento médico. Família, adolescente, que percebeu que há algum problema com a saúde mental,
pode levar diretamente, não precisa de encaminhamento, é portas abertas. Então, é isso que eu acho interessante da saúde pública, né? Ela está compreendendo a necessidade e é recebido de imediato. Facilitando, não dá para passar por todo um protocolo de atendimento com esse tipo de situação. Não. Jaqueline, vamos voltar a um assunto que passou um pouco despercebido, mas que eu tenho recebido muito no consultório. Em adolescentes impais, é a dificuldade ou a diferença que o jovem está lidando com a sexualidade hoje. Alguns conceitos nós vamos ter que desconstruir, né? E um dos conceitos que eu acredito que vai ser desconstruído socialmente, Jaqueline, é a questão da heterossexualidade ou a homossexualidade, né? Os jovens já não estão preocupados com esse conceito, né? Eu tenho recebido alguns jovens que não têm uma definição se é hétero ou se é homo, né? E eu acredito, assim, nos meus estudos e nas minhas conversas, que a tendência da sexualidade vai ser a escolha de acordo com os padrões ligado mais à moralidade, né, do que à sexualidade ou a gênero, né? Então, eu vou escolher o jovem, para o jovem, ele escolhe estar com uma mulher porque a afinidade foi muito maior. Sim. Né? Então, isso eu tenho já recebido no consultório. E os pais estão ficando assustadíssimos. A pergunta deles é assim... E isso pode ser um passo para levar à depressão um jovem? Sim, sim. Porque pensa, como você vai chegar na sua casa e dizer algo assim? Naquela família. Como? Será que eu vou ser aceito? Eu vou ser amado dessa forma, né? E eu posso te dizer que desorganiza muito a estrutura interna dos pais. Outra coisa, Jussara, a gente vê hoje na produção cinematográfica séries, filmes abordando muita questão do suicídio nos jovens. Até que ponto isso influencia, não influencia? Ou está só mostrando essa realidade que às vezes estava bem aí, escondidinha, que as pessoas não falam? Penso que tem de tudo um pouco, né, Jaqueline? Não tem como você assistir um filme e não sofrer interferência sobre ele. Quantas vezes você já se pegou assistindo um filme e aquele filme fez diferença para você? Como ler um livro, né? Então, eu acredito que, de uma certa forma, tem interferência sim. Nós somos um sistema aberto. Assim como, se eu for numa festa, eu sofro interferência daquela festa, né? Então, ao assistir um filme, eu sofro interferência, mas eu não posso te dizer que é determinante, né? Sim. Depende de como você assiste aquele filme ou aquela série, se essa série pode ser um assunto levado para a família, né? E ser refletido. Não dá para dizer, olha, a série leva a suicídio. Não, assim não. Mas que tem influência, tem. Só que nós não sabemos o quanto. Sim. Jussara, chegamos ao final do programa e percebo que nessa questão sozinho é muito difícil enfrentar essa situação de depressão, principalmente no jovem. Eu gostaria que você deixasse uma palavra, né, com a sua vivência que você tem com essa questão, principalmente dentro das famílias, para os pais e principalmente para esse adolescente que pode estar sofrendo com a depressão. Sim. Você disse uma coisa muito importante. Estar só é difícil, né? E o que eu posso dizer, né, que eu gostaria de dizer para as pessoas, é que não se sentisse tão só, né? A gente não consegue nada sozinho, né, Jaqueline? A gente sempre precisa do outro. Nós somos um ser em relação. Sozinho a gente não existe. A gente não se constrói. E eu agradeço a oportunidade de estar aqui. Eu agradeço, Jussara, essa conversa gostosa que a gente teve sobre um assunto tão delicado, tão íntimo das famílias, tão íntimo do próprio ser humano, da gente mesma, que é a depressão. Obrigada. Eu que agradeço. E obrigada a você que nos acompanhou até aqui.
Se você quiser rever este programa ou indicar para os amigos, a gente está no YouTube. Você procura TV Câmara São José do Rio Preto, tem a playlist Saúde em Foco, tem vários temas bem interessantes para você assistir. Deixe o seu joinha, faça sua inscrição em nosso canal e quando a gente tiver um novo programa, você será notificado. Olha, muito obrigada pelo seu carinho, por sua atenção e até o próximo Saúde em Foco. Tchau!